Boa tarde a todos. Eu me chamo João Souza, sou membro fundador da Associação Latino-Americana de Filosofia Intercultural, atual tesoureiro da associação. Sou mestre em Geografia pela Unicamp e também faço graduação em Filosofia pela USP. Hoje nós temos nossa mesa de comunicação Ciência e Epistemologia, onde a gente vai ouvir sobre o trabalho dos colegas Aditya Chah, Frederic Moreira dos Santos e Carlos Eduardo de Araújo. A Aditya Chah mora na Nova Zelândia e também mora na Índia, né, em Dhambat, na Índia, e tem como título de apresentação A Buddhist Take on Mathematical Modeling. Frederic Moreira dos Santos é de Feira de Santana, no Brasil, e o título da apresentação dele é Podemos falar de pluralismo epistemológico em tempos de silenciamento? Dois pontos. Os naturalismos e as epistemologias politicamente engajadas. Carlos Eduardo de Araújo, por sua vez, é do Rio Grande do Norte, especificamente Será-Mirim, no Brasil. O título da apresentação dele é Cosmopoética da Ciência Xamânica. Todos estão presentes. Eu acho que eu vi o Carlos Eduardo, o Frederic. Como a gente está em meio virtual, é mais difícil de ver a mesa, né, de maneira mais clara, né? Todo mundo faz parte do público, né? Inclusive eu. A Aditya Chah eu não vi por hora. Bom, caso ele ou ela esteja presente, a gente faz a apresentação com essa pessoa também, tá? Ela vai apresentar em inglês. Cada um dos apresentadores terá, né, 20 minutos, e aí a gente começa com o Frederic, depois o Carlos Eduardo, tudo bem? E aí cada um de vocês vai fazer uma apresentação, um pouco sobre a sua trajetória, né, mini bio, né, vocês mandaram essa mini bio, eu não li aqui, para vocês poderem se apresentar, tá? Isso até ajuda no momento da apresentação. Começamos com o Frederic, depois o Carlos Eduardo, tudo bem? É assim? Beleza, então. Frederic, 20 minutos a partir de agora. Joia. Muito grato, João, muito grato pela organização do evento. Estão me ouvindo bem? Estamos, tá dando para ouvir muito bem. Tá, joia. Obrigado, João. Então, um abraço a todos e a todas e a todos. Enfim, então, é um prazer poder compartilhar esse trabalho, essa investigação com vocês. Bem, eu atuo na educação do campo, ensinando a minha formação em física e filosofia, então eu ensino componentes, disciplinas, tanto de filosofia quanto de física, no curso, enfim, a gente tem um grupo de pesquisa em que está sendo parceiro na realização do evento e que o objeto de pesquisa é essa relação entre conhecimento tradicional e conhecimento científico. Eu posso projetar, João, aqui o texto, porque eu acho que talvez, para quem não seja, né, que seja não seja falante do português, enfim, talvez, enfim, quem é hispânico, enfim, pode talvez acompanhar mais facilmente a apresentação, né, e texto em português. Fica à vontade, Frederic. Tá joia, obrigado. Bom, então é isso. A ideia é fazer uma discussão sobre esses riscos possíveis de silenciamento, mesmo quando a gente fala de decolonialismo, mesmo quando a gente fala de educação do campo, mesmo quando a gente fala de perspectivas que buscam abarcar um conjunto, né, de experiências epistêmicas locais, ou epistemologias do Sul, também como Boaventura de Souza Santos propõe junto com outros autores.
Vamos lá. A epistemologia é um rico e abrangente campo filosófico que é frequentemente visitado por diversas áreas do conhecimento, a fim de se apresentar de forma sistemática, algumas vezes estruturantes, as bases ou as fundações de uma determinada perspectiva teórica. Assim, as considerações epistemológicas se fundamentam também em uma certa honestidade e transparência quanto ao seu lugar intelectual de fala, das condições que levam ao reconhecimento e legitimação de ações, discursos e considerandos sobre o mundo dentro de uma comunidade de pensamento, usando aqui comunidade de pensamento no sentido do Fleck. Do ponto de vista da epistemologia tradicional, sua definição é dada por condições de possibilidade que nos permitem dizer que conhecemos algo, na perspectiva de um sujeito transcendental, um sujeito externo ao mundo, deslocado de suas subjetividades e universal. Está intimamente entrelaçada na teoria geral do conhecimento e fornece criticidade e analicidade a esta teoria. E como se define conhecimento dentro deste escopo tradicional? Não muito diferente do modo como foi desde Platão no Teteto, ou seja, conhecimento como crença verdadeira e justificada. Cada elemento desta definição demandou pilhas intermináveis de escritos desde a Idade Antiga, na verdade, e se confunde com a própria história da filosofia ocidental. Bernanke e Dretske dão uma panorâmica amostra do calor deste debate na epistemologia tradicional contemporânea, mas ignoram tremendamente as esparsas publicações feitas sobre o assunto fora desse escopo analítico tradicional durante o século XX. Através deste breve ensaio, pretendo apontar as razões que levaram e filósofos e pensadores ibéricos e latinos contemporâneos a optarem por construir uma epistemologia mais holística. Uma epistemologia, tem alguns, enfim, uma epistemologia que dialogue com questões éticas, levando em conta valores democráticos e o respeito a diferentes formas de existência, de modo que suas particularidades locais caracterizem os seus elementos epistêmicos, antropológicos e com as ciências, e tem um diálogo, né, com as ciências sociais e políticas, ou seja, com a totalidade de forma mais efetiva. Ao mesmo tempo, mostraremos que tratar de epistemologias não significa defender um relativismo global que abra a porta para um tudo vale epistêmico. As ciências, principalmente as naturais, ocupam desde o início do surgimento da epistemologia um lugar central de destaque na discussão epistemológica tradicional, pois seus resultados práticos e discursivos adquiriram um poder de impacto material e ideológico sem comparação na história da humanidade, principalmente na transformação, controle, domínio e significação do mundo natural e social. Essa dimensão ideológica eu não tenho condições de dar conta aqui nesse texto, mas a gente pode discutir mais adiante. As ciências formais e naturais se tornaram o centro de gravidade canônico para um dos maiores movimentos intelectuais da modernidade, o iluminismo. O filósofo prussiano Kant, né, Immanuel Kant, funda a epistemologia moderna e tradicional, inserido nesta tradição. Os resultados históricos das soluções efetivas de problemas que emergem das práticas investigativas são testados através da emergência de novos problemas. Um olhar linear e acumulativo do desenvolvimento científico leva ao homem moderno e considerado por si mesmo como civilizado a avaliar tal conhecimento como o mais bem justificado e fundamentado caminho para a verdade. Assim, o projeto iluminista de tornar as ciências formais e naturais como conhecimentos canônicos vai se realizando como um fenômeno diluvial, totalizante e colonizador, a serviço de um processo civilizatório irreversível. Aqui, enfim, eu estou tratando de questões de quem já tem leitura sobre decolonialidade, anticolonialismo e epistemologia, é algo bem trivial, né? Chover no molhado. Movimento que acompanha o próprio processo civilizatório de expansão da modernidade, pois foram muitos momentos na história em que o avanço científico e tecnológico foi utilizado para dar maior peso persuasivo no estabelecimento e internalização nas colônias do discurso civilizatório eurocêntrico. Quando compreendemos a vida urbana e a concepção de Estado regente destas urbes modernas que chegam às Américas como parte deste tal processo civilizatório eurocêntrico, o papel da escola
e seu currículo se tornam cruciais para a realização bem-sucedida desse processo, para o sucesso desse processo. É embalado por tal projeto que o ensino de ciências emerge historicamente no currículo escolar. O tipo de população que as políticas educacionais dos e nos estados irão atender serão definidas, delimitadas pelo tipo de projeto civilizatório com maior ou menor valor democrático participativo e com a garantia de direitos e existência de certos pontos de ser, certos modos de ser. Inicialmente, o projeto colonizador reservava a formação dos sujeitos ditos civilizados para os homens brancos de origem europeia. A formação dos estados independentes e republicanos nas colônias, culturalmente subalternos, levou paulatinamente à universalização de uma concepção educacional de base jesuítica, né, inicialmente, enfim, uma fase importante aí da história, que a escola, com seu currículo eurocêntrico, deve fornecer uma formação que planifique e inclua culturalmente os cidadãos, né, com um certo autoritarismo, claro. Isso tem sido feito ao incutir como cultura universal, salvífica e de tutela, uma perspectiva que toda a base genealógica cultural do ser deve partir da existência europeia. Por esta, e suas narrativas, né? Por esta perspectiva, o conhecimento, a epistemologia, a história, a civilidade começariam no velho continente. Assim, o modo de ser definido por um projeto colonizador europeu tem regido a physis urbana e o projeto civilizatório de diversos países que internalizaram em seu tecido social uma lógica subalterna de modernidade. Tal lógica impõe uma dinâmica de silenciamento epistêmico ou epistemicídio de povos campesinos e tradicionais, que são colocados à margem da existência do mundo civilizado eurocêntrico. Desse modo, o ensino de ciências é diretamente impactado por tais dinâmicas históricas de contradições, lutas e dominação, quando este é instrumento de silenciamento, apagamento por sobreposição hierárquica que sufoca outras tradições epistêmicas. O conceito de conhecimento como crença verdadeira e justificada, centrado nas tradições cientificistas, podem trazer complicações e ambiguidades difíceis de resolver na dinâmica comunicativa da sala de aula, tais como conflitos negativos que levam a barreiras emocionais para o aprendizado, enfim, não só emocionais, claro, estímulo ao absolutismo epistemológico, autoimagem negativa, sectarismo, etc. Apresentamos aqui, né, no futuro, mas enfim, uma epistemologia plural e politizada que fornece escopos holísticos que vão além da descrição das bases, das práticas e das formas de vida das comunidades tradicionais, mas também busca localizar tal forma de ser e conhecer dentro do campo de força epistêmico geopolítico, a fim de compreendermos os processos de fluxo de informação intelectual intercultural que influenciam as formas de ser e conhecer, suas ausências, sobreposições e transformações no tempo e no espaço. Um movimento político e discursivo que vai em um movimento contrário daquele do iluminismo, não da internalização de um modo de ser e de enxergar a natureza de modo absolutista, totalitária ou totalizante e excludente, mas uma epistemologia que instrumentalize os povos a compreensão da totalidade para fins de ação política e emancipativa. O papel da totalidade aqui teria esse papel mais restrito, né, do ponto de vista político e emancipatório, dentro de um discurso hegemônico, dentro de um processo que leva em conta a estrutura do capitalismo, enfim, e os conflitos de poder dentro do sistema capitalista. Dado que, enfim, esses conhecimentos estão à margem, mas também estão à mercê dessas relações, desses leviatãs, ou desse leviatã de poder que é o sistema ideológico da burguesia e do capitalismo. A escola, seu discurso e, conjuntamente, o ensino de ciências fornecem uma das bases materiais determinantes para se compreender um dos eixos centrais que controla o fluxo dos complexos processos produtores
de injustiças e desigualdades. A história social, as teorias sociais e antropológicas contemporâneas têm nos fornecido um rico material descritivo das diversas facetas e particularidades da totalidade. A pluralidade social e biológica tem se mostrado com maior profundidade através de diversas pesquisas multidisciplinares que vão além, né? Desculpa, preciso de uma revisão desse, que vão bem além do discurso multicultural, pelo contrário, tem se colocado na materialidade das tensões políticas, sociais, identitárias e interseccionais. Os conflitos entre classes sociais, étnicos, raciais, de gênero e pelo direito de se viver formas plurais de amar têm sido fruto de grito dos excluídos, condenados e silenciados. Tais lutas explicitam que a ordem das coisas não tem sido respeitosa com as diferenças, com diversas formas de vida. Muitas dessas nos fornecem diferentes epistemologias, possuem formas próprias em sua linguagem para tratar do mundo, para fornecer os elementos normativos e lexicais que nos permitem construir narrativas e ontologias. E aqui, citando Alcoff, né, e o Boaventura de Souza Santos, nos propõe uma epistemologia que forneça... o Bruno Latour também tem textos sobre isso, que eu recomendo, que forneça a dinâmica ideológica no sentido marxiano, que leve a construir as sociologias das ausências e as emergências epistêmicas, que exponha, desmascare e denuncie os mecanismos do epistemicídio no mercado de trocas simbólicas de saberes e conhecimentos no campo geopolítico, de forma similar ao que Marx fez no campo da economia política. Eu estou chamando a atenção aqui, gente, que epistemologia política não seria um guarda-chuva que nele está contido toda a pluralidade de todas as epistemologias marginalizadas. Não. Na verdade, seria muito mais um método, uma maneira de se entender, e aí, enfim, a gente pode recorrer também a Foucault para falar disso, dessas tais topologias, o Maldonado Torres, de falar dessa topologia dessas hierarquias, como elas se dão no mundo, né? Como elas se estruturam no mundo, essas epistemologias, essas hierarquias epistêmicas na geopolítica. Então, não é para abarcar isso, né? Porque aí pode cair no risco de outro epistemicídio e silenciamento. Então, eu vou chamar a epistemologia Yanomami, vou chamá-la de epistemologia política, aí você cai em outra forma de silenciamento. Não é essa a proposta. Não é essa a ideia. Projeto esse que as epistemologias anglo-saxãs, de Wittgenstein ou Feyerabend, não entregam, pois não se propõe a tal empreendimento político, né? Já a escola pragmatista contemporânea, através de John Dewey, nos fornece uma visão holística de continuidade na relação cultura, natureza, técnica, em que as dimensões axiológicas, políticas e psicossociais se integram e dialogam entre si a partir da perspectiva de cada comunidade da investigação da natureza. Mas tem um porém. Assim, abrem-se as portas para se construir uma teoria da verdade, e é nesse ponto que eu acho que Dewey contribui, e uma epistemologia como sua linguagem empírica e teórica, localizadas e singularizadas pelo processo histórico, autônomo e contextual na resolução de seus problemas cotidianos dentro dessa comunidade. E eu acho que esse é um caminho para se evitar o vale-tudo, né? O relativismo epistêmico. As trocas culturais e de conhecimento entre tais comunidades são descritas pelos métodos etnográficos, que podem ser de grande utilidade para as construções epistêmicas. Um amadurecimento das sociedades democráticas levaria a um aumento das trocas e compartilhamentos dos resultados do desenvolvimento cultural, material e simbólico entre tais comunidades. A despeito da valorosa dinâmica holística acima apresentada, deweyiana, pragmatista, e por mais rico que seja esse escopo metateórico e filosófico do pragmatismo deweyano, este também não dá conta de fornecer os instrumentos analíticos necessários que nos permitem entender as nuances da topologia do poder-saber na teia social. Porque aquela forma X de conhecimento foi silenciada e não aquela outra. Por que aquela ausência e não a outra? Porque os saberes podem pertencer e serem gerenciados por este em detrimento da marginalização daqueles.
Porque tal solução já testada e utilizada há séculos por tal comunidade tradicional não pode ser validada, mas novas soluções recém-criadas têm mais validade no caso da comunidade científica. Alcoff, Lukács, Boaventura de Souza Santos propõem caminhos interessantes para construirmos diferentes epistemologias que buscam dar conta, mas aí cada um do seu jeito, eu não estou colocando todo mundo com farinha no mesmo saco, tá bom? Lukács, Alcoff e Boaventura de Souza Santos não são, mas eu estou falando mais quanto a falar da totalidade de uma epistemologia política. Enfim, mas cada um vai tratar dessas particularidades de forma diferente. Propõe caminhos interessantes para construir diferentes epistemologias que buscam dar conta em responder tais questões a partir de seus respectivos escopos teóricos. Porém, no caso de Alcoff e Boaventura de Souza Santos, podemos observar uma maior articulação entre posturas pragmáticas entrelaçadas a um discurso identitário interseccional, em que a luta de classe se encontra presente, porém sem trazer a mesma compreensão de totalidade, como é feito nas obras de Lukács, ou também como uma obra marxiana como a do Foster. Em todos esses autores, e aí eu já estou caminhando para o final, não sei como é que está meu tempo, em todos esses autores, o olhar para a pluralidade da realidade não os leva a defender um relativismo global, devido a terem um forte vínculo com suas diferentes versões empiricistas. Os produtos e hábitos culturais mais significativos dos povos do campo não são fruto de mera crença a partir de caprichos investigativos, são frutos de sua experiência com seu meio e suas relações estabelecidas em seu campo ontológico natural, né, na sua concepção daquilo que é natural a eles, né, independente se eles têm um conceito de natureza ou não, com as soluções que seus problemas coletivos existenciais e de subsistência material, né, trazem, né, demandam na sua história, na sua historicidade. O campo epistêmico é reivindicado nesses termos justamente devido ao seu lugar de poder no discurso, no campo discursivo da modernidade, jogo de poder simbólico que os povos tradicionais têm se apropriado cada dia mais. Alcoff, Santos e Menezes têm nos trazido bons exemplos práticos de como tais articulações contribuem para se alcançar um real pluralismo epistemológico, algo ainda utópico, como Daza afirma, citando Prada. El pluralismo epistemológico conduce hacia la democracia de los saberes, por lo tanto, a la necesaria transformación estructural e la educación, sobre todo al desenvolvimento del projeto descolonizador. Perdão aí o meu espanhol maldito. Assim, para que o epistemológico seja apenas um qualificador do pluralismo, este antes deve ser condizente com uma sociedade polifônica, em que as múltiplas vozes possam, de fato, serem ouvidas nos campos políticos de decisão, que os povos que compõem este Estado possam estar presentes e serem escutados no centro do poder. Senão não vale para que serve toda essa discussão de epistemologia política? Portanto, a existência de diversas epistemologias não é garantia e não é uma demonstração direta da existência de um pluralismo epistemológico no campo democrático, de fato, presente nos espaços institucionais de forma emergente e potente. Uma epistemologia politizada, holística e decolonial, ou descolonizadora, ou anticolonial, como quiserem, se propõe a trazer contribuições para a emergência de um maior pluralismo epistemológico. Mas a gente ainda está na construção desse caminho. Obrigado. Obrigado, Frederic. Deu 20 minutos certinho. Eu ia deixar até 25, né, dado que o nosso colega Aditya já ainda não apareceu, né? Acho que ele não estará presente. Bom, muito obrigado. Depois, então, a gente vai fazer assim, né? O Carlos Eduardo agora vai apresentar e aí depois a gente faz uma rodada de debate, tá? Logo em seguida. Então, Carlos Eduardo, fique à vontade. Acho que seria legal você começar se apresentando, falando um pouco da sua trajetória e tal, e é isso aí. Frederic, se puder tirar a apresentação, por favor. Obrigado. Carlos Eduardo, o tempo é seu. Ok, boa tarde. Me ouvem bem? Ok? Sim. Okay, certo.
Então, pessoal, boa tarde, né? Bom dia a todos. Eu sou Carlos Araújo, Carlos Eduardo Araújo, aqui da Universidade do Rio Grande do Norte. Estou aqui em Ceramirim, um litoral, próximo ao litoral norte, né, do Rio Grande do Norte. Eu sou Carlos Araújo, sou professor da rede pública, sou sociólogo, geógrafo, né? Estou doutorando pela educação da UFRN, sou pesquisador também do GRECOM e colaborador do grupo de estudos de pensadores brasileiros, né? Professor Federico. E estudo as culturas nativas do Brasil, né? Estou em processo de etnogênese, né? Reconhecimento enquanto indígena, e sou praticante das artes xamânicas, né? É um prazer estar aqui nesse evento, né? O segundo Congresso Internacional de Filosofia Intercultural, né? Da LAF. Eu parabenizo, né? Desde já pela essa iniciativa de criar esse espaço, né? Importantíssimo para a divulgação e ampliação do saber da tradição, né? Iniciativa muito rica e precisamos de muito mais, né? E fico grato, né? Desde já de partilhar esse conhecimento e também parabenizar o amigo Frederico Moreira, né? Pela apresentação, um diálogo bom que eu também tenho várias ideias que caminham juntos, né? E aí eu venho com o maior prazer apresentar para vocês, né, esse texto que eu intitulei de Cosmopoética da Ciência Xamânica, né? Eu inicio aqui pelo texto, falando do xamanismo. Desde já peço desculpas porque tive um problema de saúde e não pude fazer a tradução e apresentar aqui, mas vou tentar seguir o texto e vou comentando e vou fazendo acrescentando. Então, assim, de início, eu apresento o xamanismo. O xamanismo ele vem ser um modo de sentir, experimentar, né, e pensar a vida, estabelecendo outro tipo de relação com a natureza, né? Está afastado desse modo de pensar utilitarista, né, de dominação mercantil dos elementos da natureza, né? No meu entendimento, esse é um ponto de partida, né? Tem várias entradas para se falar do xamanismo. E o xamã, ele vem sendo uma figura que carrega esses saberes que, na verdade, se revelam como valores cosmoéticos, vamos dizer assim, importantes e imprescindíveis, né, para a sustentabilidade da vida, a vida no planeta. Então, valores como solidariedade, né, cooperação, a identidade de comum unidade, né, de comunidade, né, raízes, essas seriam uma leitura de raízes que sustentam as comunidades xamânicas indígenas, né? O xamanismo, ele que é um termo genérico para apreender um conjunto, né, de pessoas que estão em vários cantos do planeta, né? Seja chamado de outro nome, curandeiro, rezadeiro, feiticeiro e várias outras denominações. Então, o xamanismo ele acaba sendo um termo genérico para apreender essas pessoas que não só têm esse perfil da cura, da espiritualidade, da medicina indígena, mas também pessoas que, em algumas comunidades, são as vozes de liderança, as vozes de decisão e de organização social. E existem vários tipos de xamanismo, né? Nós vamos ter, na atualidade, também o neo-xamanismo, o cyber-xamanismo, né? Enfim, xamanismo urbano. Então, uma resposta, né, que provoca hoje essa barbárie na Terra, né? O saber da tradição pode ser uma resposta a essas barbáries que vem acontecendo, né? Que nós também sofremos todos, né? Esses saberes, eles se confrontam com o pensamento racionalizante, na verdade. O pensamento racionalizante, pragmático, né? Que o Davi Copenhague, um xamã Yanomami, ele vai chamar de o povo da mercadoria, né? Que trata a natureza apenas como uma matéria-prima, uma mercadoria, né? Há até um ditado popular que diz que há quem olhe para o bosque e só veja lenha para queimar, né? Um pensamento que só vê a produtividade, a matéria-prima, né? Então, a natureza, ela se reduz no seu entendimento dentro dessa forma de pensar racionalizante, né? Então, um modo de pensar, né, acaba promovendo uma exploração insustentável, né, que esgota as possibilidades de reabilitação dos processos cíclicos, né, dos elementos. Então, um modo de pensar que não é sustentável, né? E o impacto dessas ações possui consequências catastróficas, né, irreversíveis, né, para a vida humana.
Então, é uma forma de pensar preocupante que tem que partir para um repensar, pensar esse pensamento, né? Então, xamãs indígenas, né, como Davi Compenal, Dona Munduruku, Marcos Perena, Ailton Krenak e vários outros, né, e outras, sinalizam essa necessidade de mantermos uma coesão enquanto comunidade, né? Restaurar uma educação de sentidos, como o Munduruku tanto insiste, né? Retomando a cosmovisão de compartilhar, né? E que vive com o espírito da floresta. Então, essa narrativa sempre está colocada nas falas dos xamãs, né? Que eu citei, e sempre tem essa ideia de um pensamento, não diria holístico, mas um pensamento mais centrado num sentido de comunidade, né? De sentir a comunidade, viver a comunidade, né? E ser. Então, conceber esse saber da tradição como base da sustentabilidade da vida no planeta, né, é indispensável diante das atuais catástrofes socioambientais, né? Então, nós temos aí os Krenak denunciando os problemas em suas terras, né, em Rio Doce, temos os Yanomamis, os mineradores invadindo, matando, temos os potiguaras, né, cercados pela monocultura da cana, né? Então, nessa perspectiva, o xamanismo ele é também entendido como uma reserva antropológica de pensamento, né? Uma reserva que existe em vários cantos do mundo, que tem essa função, hoje, essa resistência, né? Ser uma ilha, né? Que nos inspira a pensarmos, né? Que é possível viver de outra forma, né? As comunidades indígenas demonstram a nós modernos, né? Que tem outra forma, é possível viver de outra forma, né? Saindo dessa monocultura da mente, né? Como diz Vandana Shiva, né? E que somos capazes de mudar de via, né? Mudar a civilização. Então, guiado pelo pensamento objetivista, fisicista, né? Hiperespecialista, né? O povo da mercadoria lá, o pensamento ocidental, né? Colocado pelo Xamã Copenal, essa pessoa, ela segue o frenesi do capital, né? Um pensamento objetivista, né? Animado pela sede insaciável do lucro, né? Que logo se tornou o motor da degradação da biosfera e da antroposfera, né? Como diz Edgar Morin. Então, é urgente construir vias para uma ecologia de saberes, né? E alimentar uma democracia cognitiva de verdade, né? Então, assim, um pensamento que dialoga com os saberes da tradição, né? Impulsiona a retomada de uma cosmoética, né? Uma cosmopoética presente no pensamento arcaico, né? O pensamento lá de Arquede, primeiro, de válido, né? De permanente, de resistente, e preservado nos povos originários, né? Revisitado nas sabedorias ancestrais e acessado na dimensão espiritual pelos xamãs, né? Por meio de práticas, comunicações simbólicas, ritos e outros tipos de construção do conhecimento, né? Então, essa foi a parte oficial do que eu tinha mandado, do texto, né? Eu queria acrescentar, destacar nesse tempo, João, se estiver já perto, você me avisa que eu não consigo ver aqui. Ricardo, você tem ainda 11 minutos. Tá ótimo. Então, o que eu queria destacar, a gente faz questões em cima dessa temática, né? Então, assim, ao primeiro modo, ao colocar a ciência cosmopoética da ciência xamânica, em que se entende que esse conhecimento ele traz uma questão muito, muito crucial para a gente pensar, né? Pensar essa forma de pensar o pensamento. Então, todas as sociedades, elas são sociedades do conhecimento, né? Se costuma dizer que nossa sociedade é a sociedade do conhecimento, mas todas as sociedades são sociedades de conhecimento. Então, a produção de conhecimentos, de informações, conhecimentos e depois, né, o afloramento das sabedorias, ela tem um processo de sociedades muito arcaicas, né? Se a gente fosse datar o xamanismo, a gente teria aí tempo lá do Neolítico, né? Quando o homem ele consegue todo aquele processo secular de envergadura, de poder cantar, de poder evocar, de poder falar, isso são processos que são acompanhados também pelas dimensões espirituais, né? Então, a gente tem o xamanismo como um modo de vida, um modo de ser, que ele foi resistindo até os tempos de hoje, né?
mesmo mutando de várias formas, agregando vários outros conhecimentos, mas é um tipo de ser, de estar no mundo, né? E é isso que tira um olhar sobre ele, de que seria uma religião, né? Então, esse reducionismo, o xamanismo para uma religião, ele acaba ferindo, né? Acaba podando, mutilando uma forma de ser no mundo muito especial, né? Então, ela está agregada a esse pensamento do que das sociedades, todas elas são do conhecimento, né? E aí a gente vê uma rica constelação de saberes que compõem a ciência indígena, a ciência dos povos tradicionais, né? A ciência, saberes da tradição, né? Uma rica constelação que é múltipla nessa terra que se chamam de América, né? Então, onde estão esses conhecimentos, né? Onde estão os conhecimentos das sociedades primeiras? Se temos uma sociedade moderna, certamente temos uma sociedade anterior, que é a sociedade primeira, dos povos originários, aqueles que construíram o conhecimento, né? De uma certa forma, né? E, ao mesmo tempo, se pergunta, esses saberes, né? Construídos pelas sociedades modernas, né? A gente vê um longo processo de silenciamento, né, e bloqueio desses saberes, né, desse pensamento etnofilosófico brasileiro, uma memória ancestral, né, nossos antepassados, é desconhecido pela maioria, pelos próprios brasileiros, né, e os escritores indígenas vieram surgir, né, a gente é um processo de silenciamento muito muito cruel, né, onde o povo originário veio a escrever há poucas décadas, né? Foi mostrar sua voz há poucas décadas atrás, né? O primeiro indígena escreveu um livro. E a gente tem essa biomemória, né? Um povo que carrega uma biomemória, né? E aí a gente se pergunta ao mesmo tempo, né? Quem deu essa autoridade, né, aos intelectuais modernos de julgarem o que é e o que não é ciência, né? Então coloca a cosmopoética das ciências xamânicas, né? Porque é uma ciência, é uma construção dos conhecimentos que não utilizam as mesmas vias do pensamento moderno, né? Utiliza outras tecnologias, arcaicas contemporâneas, né? A intuição, o sonho, né? Uma forma de pensar que está mais ligada ao sensível, a uma lógica do sensível, né? Uma aproximação, um pouco aproximado mais da lógica do sensível, como coloca o Levi-Strauss, né? Então, nesse destaque desses pontos do texto, né, a gente vê um jogo, né, um jogo da escolarização, da catequização, da colonização, né, que destituiu ao longo do tempo, né, os sábios, os pajés, curandeiros, xamãs, e principalmente acaba excluindo também das nossas escolas, né, é um tema à parte. Então, eu creio que é necessário, já para finalizar, eu creio que seja necessário, primeiro, pensar esse pensamento, essa forma de pensar da civilização atual. Não, é necessário, eu creio como bem anuncia Edgar Morin, uma reforma do pensamento, né? Uma reforma do pensamento sincera, né? Que precisa ser iniciada nesse pós-pandemia, nesse processo de degradação, né? De tomada, do retorno do autoritarismo, né, do fascismo, né? Então, assim, pensar essa reforma, ela se torna crucial, né? Se não quisermos avançar para esse abismo, né, que nossa civilização caminha, né? Pensar essa reforma é propor uma aliança entre saberes da tradição e saberes científicos, né? Um encontro, é necessário retomar essa aliança entre saberes da tradição e saberes científicos, né? Pensar uma reforma do pensamento é deixar de extrair os principais signos das culturas nativas, né, que acabam sendo reduzidos, distorcidos, né, enquadrados, né, e de outras formas de pensar também, destituindo a fala de quem a construiu, né. Então, a gente tem esse pensar o pensamento também identificar, né, identificar aqueles que, como disse Conceição Almeida, cuspiram no prato que comeram, né, no sentido de que muito do conhecimento que a ciência tem hoje foi produzido pelos sábios da tradição, né? Então, pensar o pensamento é também reconhecer essa riqueza, né? Essa potência dos saberes tradicionais para construir novas narrativas, novos horizontes, novas vias, né?
pensar essa reforma do pensamento, né, é também compreender novos horizontes, novas narrativas, né, e poder contar mais uma história, como disse Munduruku, né, as sociedades indígenas, o Krenak também insiste em contar outra história para pensarmos os conceitos, pensarmos os caminhos, né, possíveis, né. Então, reformar o pensamento, ele tem uma importância crucial para a gente iniciar essa mudança da forma como a gente olha, né, observa as coisas, assim como a gente tenta muitas vezes decifrar o que a forma de pensar de uma sociedade que indígena, né, um exemplo, que convive sem um dinheiro, sem uma constituição para que as pessoas não matem as outras, não produz lixão, não produz. Então, é uma sociedade a ser observada, a ser acolhida com seus saberes, né? Então, assim, pensar o pensamento é também uma politização do pensamento, né? Politizar é a gente pensar, reconhecer e pôr em prática que verdadeiramente nutre essa solidariedade entre todos, né? A comunidade, a partilha, né? Essa é a cosmoética xamânica. Então, o outro ponto que eu destaco também é essa diversidade de pensar, onde o xamanismo se insere, né? Então, a riqueza da diversidade de pensamento, né, da chamada América Latina, ela é inestimável, né? Apesar de muito atacada, muito invisibilizada, né? Mas que sobrevive na memória biocultural, né, dos povos e dos seus filhos, dos seus parentes, né? No caso do xamanismo, na formulação de vias para essa ecologia de saberes, né? Morrendo ao exemplo de que é possível dialogarem, um exemplo, a medicina ocidental, né, com a medicina indígena. Então, são saberes que devem dialogar, né, e isso é um processo que vem acontecendo ao longo do tempo, né, e creio que seja isso. Agradeço a oportunidade e era isso. Obrigado. Obrigado, Carlos Eduardo. Então, a gente agora abre espaço para quem quiser fazer perguntas. Fique à vontade para fazer a pergunta que quiser, que está se tiver, tá? E aí a gente passa para o... Isso, pode erguer a mão, ou pode, quem tiver com vergonha de falar, pode escrever no chat, beleza? Juan, gostaria de fazer alguma pergunta? Eu tinha visto um documentário que falava sobre a apropriação dos conhecimentos indígenas por grandes empresas, desses povos originários, e não tinham respaldo para essas populações depois. Isso é uma das formas de dominação? Você pode comentar um pouco sobre isso? Juan, a sua pergunta é para quem? Para o Cadu. Alguém mais gostaria de fazer alguma pergunta? Lisandro, a lista de frequência já está sendo feita, tá? Vamos dizer assim, automática, né? A gente está sendo assessorado aqui pela UFRB nessa sala virtual, a quem eu agradeço especialmente por esse suporte importantíssimo. Acrescentando a pergunta do Juan, eu acho que seria legal também os dois colegas, o Frederic e o Cadu, trouxeram temas que se entrelaçam, né? Eu acho que a gente poderia questionar também pedir para vocês explorarem mais essa questão geopolítica, né, do saber, né? O Cadu também da geografia, acho que a gente pode pensar um pouco mais nisso, né? Por exemplo, existe uma geografia, o Estado-nação, ele tem um processo de epistemicídio, ao mesmo tempo que põe uma certa epistemologia, né, segundo o Frederic trouxe, né. A gente poderia pensar também que esse isolacionismo, né, intercultural... Desculpa, eu acho que eu me confundi, desculpa, me perdoe. Bom, a questão eu acho que a gente pode pensar essa questão da geopolítica do conhecimento a partir da formação dos Estados-nações, né? O Estado-nação, ele não é só um projeto de apropriação do território, de regimentação de populações, mas é também um projeto de imposição de uma forma de conhecimento que é própria de uma tipo de sociedade, que é a sociedade capitalista, né? E esse processo também silencia certas formas e apaga povos inteiros em forma de conhecimento, né? O epistemicídio.
Então, a gente vê um problema político aí que está posto. Eu gostaria de saber mais sobre os colegas, a partir saber de vocês, como que a gente poderia pensar nessa questão de que os pensamentos tradicionais, dos povos tradicionais, eles estão isolados, né? Para a gente conseguir enfrentar, de fato, esse projeto, né, posto pelo Estado-nação, né, pelo processo do capital, né, a gente precisaria sair do isolamento, né, dessas formas de saber, né? Os saberes estão localizados. Como que a gente poderia pensar isso, né? Essa forma de extrapolar, conseguir disputar efetivamente com esse projeto, né? Não sei se ficou clara a minha pergunta, mas é essa, né? Como que a gente sai do isolamento das formas de saberes tradicionais? Como que a gente poderia pensar isso, né? Quem tiver mais alguma pergunta? Isaac? Aí a gente fecha o primeiro bloco, beleza? Certo. A minha pergunta vai para... Acho que ambos conseguem responder. Esse intercalo está também com a pergunta que o professor João acabou de fazer. A gente tem muito um nicho muito pequeno, assim, né, para os conhecimentos e saberes científicos, tanto os ancestrais quanto novos desenvolvidos que não têm um método assim desenvolvido cientificamente reconhecido, né? Aí eu queria realmente saber como que um estudante pode escrever, ou um pesquisador pode se tratar sobre determinado tema, sobre uma tribo, um conhecimento antigo que se tem próximo à sua região, de uma maneira que não vá ferir ou inviabilizar essa pessoa que detém esse conhecimento. Podem responder. Aí, Carmen, a gente faz na próxima rodada, tá? A gente começa com o Frederic agora, depois o Cadu. Aí, na próxima rodada, a gente começa com você, Carmen, e os outros colegas que forem perguntar, beleza? Posso começar, Cadu? Tranquilo? Eu vou tentar ser bem rápido, sintético, assim. Eu acho que realmente a pergunta do Isaac e do João se casam muito bem. Assim como se casou as nossas falas, a minha de Cadu, assim, porque a minha preocupação, gente, é que eu sou um ser que foi se constituído socialmente na urbis, mas eu sou professor de educação do campo. Então perceba o meu lugar, sabe? E o lugar de muitos também, não só o meu. Eu estou falando aqui a partir de algo que é particular, mas também que é a realidade de muitos sujeitos que estão engajados em uma luta política, democrática, institucional e etc. A minha preocupação é que, como eu tenho interesse direto, como sujeito, como profissional, como educador, atrelado aos povos do campo, do lado dos povos do campo, enfim, construindo em conjunto, etc., na educação do campo, ao mesmo tempo também eu não quero ser eu não quero me colocar no lugar deles nessa fala. Assim, eu não posso falar representando indígenas, quilombolas, que são os meus alunos, assim, quanto às suas epistemologias. Pelo contrário, eu acho que pensar uma epistemologia política é como pensar uma luta institucional, e aí vem a questão mais da totalidade, João, da geopolítica, de preparar o caminho e lutar para que haja espaço para que essas pessoas falem. E não para que eu fale por eles. Então, por exemplo, a questão prática aqui, Isaac, quanto à sua pergunta. Tá aí, eu acho que é uma questão super relevante. Por exemplo, tem uma moça aqui na UFRB que está pesquisando. A gente fala de divulgação científica. Por que a gente não pode falar de divulgação do conhecimento tradicional? A academia dá tanta importância para a divulgação científica, tem a Semana de Ciência e Tecnologia, em pró orçamento, grana para a divulgação científica, e por que a gente não pode falar de divulgação do conhecimento tradicional? Sabe? Por que a gente não pode falar... A academia, quando é que ela vai abraçar as metodologias próprias desenvolvidas há séculos pelo conhecimento tradicional? Ou vai ficar sempre tratando o conhecimento tradicional como crendice, ou como religião, e religião no sentido pejorativo? Eu sei que religião não tem esse sentido necessariamente, mas muitas vezes na academia chama-se de religião quase como um xingamento. Então é nesse campo que eu acho que falar de uma epistemologia política, existe espaço para sujeitos similares como eu, assim, que foi sujeito da URBS.
Eu não nasci numa aldeia, eu não cresci, por mais que eu tenha aqui, ó, olho puxado, é ancestralidade indígena. Mas eu não tenho uma etnia, eu não me reivindico assim, ó, minha etnia é essa e tal, então eu vou falar pelo, sabe? Então, assim, mas peraí, mas também a gente não vai fazer política com epistemologia, não existe campo político no debate epistemológico porque eu não sou indígena, porque eu não nasci, não cresci no espaço, no quilombo. Não, eu acho que não, acho que dá para se fazer política e luta dentro do campo epistemológico, sim. Só que nesse sentido, como eu estou falando, pensando mais na questão geopolítica, como eu posso agir do ponto de vista prático, tá? Para não ficar só no discurso, geopolítica, não. Vamos lá, pensar nas questões normativas da universidade, de como tratar esses conhecimentos, de como reconhecê-los, né, de como internalizá-los na sua estrutura institucional. Do ponto de vista isso. Então, assim, eu sou um membro, um sujeito que está ali lutando para isso, mas que para que meus alunos quilombolas e indígenas tenham espaço da instituição para poder construir as suas aldeias, seus territórios dentro da academia ou dentro das instituições, caso eu estivesse agindo em outra instituição que não fosse a academia, por exemplo. Então, fecho por aqui, que eu acho que já falei demais. Foi ótimo aí, Frederico. Muito boas suas colocações, cara. Realmente, essa pergunta do Isaac, do Juan, né? Foi muito crucial, né? Até hoje é uma pergunta muito problemática, principalmente no campo da antropologia, né? No campo da etnografia, porque o que acontece o modo como se foi trabalhado anteriormente, os pesquisadores, infelizmente, alguns tinham essa falha de querer traduzir a linguagem do indígena, querer traduzir seus signos, seus símbolos, suas práticas, né? Dentro de um pensamento que não é compatível com o pensamento do próprio indígena, né? Então, o que acontece? Hoje em dia, a gente tem um exemplo aí do livro A Queda do Céu, né, que apresenta as ideias do Davi Copenauer, né, o xamã Yanomami, e esse livro ele foi escrito junto com Bruce Albert, né, foi lançado em 2015, e esse, pelo menos entendendo a pergunta do Isaac, que ele está sendo um exemplo de talvez uma proposta de como a gente pode trabalhar os saberes indígenas, né? Porque ele acabou fazendo uma pesquisa durante 20 anos e ele colocou a própria voz do xamã. Ele não fez o processo de tradução. Isso foi um dos pontos mais positivos colocados pelo Eduardo Ribeiro de Castro, que faz o prefácio desse livro. Então, a gente não pode cair nesse extrativismo, né? Querer sempre extrair os saberes, né? A gente se pergunta como trazer os saberes indígenas para a universidade. A gente deve se perguntar também o quê? Como trazer o indígena para a universidade. Então, ele se inserir nos espaços para ele ter a sua própria voz, e não a gente como tradutor, como a ciência sempre quis fazer, pelo menos remediar essa luta, né? Que tem travado várias pessoas, né? Dentro do campo da literatura, dentro do campo da ciência, né? Nós temos vários indígenas dentro das academias, mas, ao mesmo tempo, a gente ainda tem uma invisibilidade muito grande, né? Se a gente for falar dos avanços que tivemos, nós temos aí os NEABIs, né? Os Núcleos de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas nos institutos federais, né? E nós temos alguns grupos, pelo menos aqui na UFRN, muito, muito fortes, como o GRECOM, Grupo de Estudo da Complexidade, o Grupo de Pensadores Brasileiros, né? Que tem uma história bem curiosa, que o professor de filosofia, né, ele, estrangeiro, se perguntou, cadê a grade curricular, onde estão os pensadores brasileiros, né, os filósofos brasileiros? E aí se cai numa questão, né? Porque a gente nunca considerou o indígena como um intelectual, porque a universidade não considera um Raoni como um intelectual, né? É um intelectual da tradição. Então, nós temos intelectuais da tradição e temos intelectuais científicos, né? E todos dois têm uma abordagem muito diferente, né? Muito afastada. A própria, vamos dizer, pilares da ciência, ela faz com que você demonstre cada vez mais, prove um saber, né? E a gente vai ter um arcabouço teórico muito grande discutindo justamente isso, né? Que verdade é essa? Que certezas são essas que a ciência procura? Né? Qual é essa certeza que eles querem ver numa pagelança, né? Num xamanismo? Para que essa prática? É para julgar se é uma ciência ou não? Então, se critica isso também, né?
Então, acho que esses espaços têm que ser ocupados por eles e a gente tem que fazer com que surja mais espaço, né? A gente vê aqui, a gente poderia muito bem ter chamado indígena para falar, um xamã para falar, né? E aos poucos a gente está conseguindo isso. Então, eu acho que o processo vai sendo por aí. A gente tem que fazer nossa parte enquanto questionar, né, a apresentação desses saberes. A gente mal vê um instante de saberes indígenas nas universidades, a gente não tem uma grade curricular professores de literatura que não trabalham a literatura indígena. Então, a gente tem que começar por aí, né? Eu sou também professor, Frederico, da rede pública, e eu fico me perguntando, uma lei que foi de 2014, né, a lei que obriga, infelizmente tem que ter uma lei que obrigue você a trabalhar a cultura do seu país. E mesmo assim os professores se negam, mas muitos se negam porque não tem informação, né? Cadê a história indígena das cidades, né? Você vai no site do IBGE, você vai ver a história das cidades, os históricos, você nunca vê da história indígena, você sempre vê da fundação colonial, né, como aqui no caso do Rio Grande do Norte, você vai ver a invasão dos europeus para cá. E antes? Que cultura era essa que sustentava um país desse tão diverso, né? Tão manifesto de culturas tão complexas, né? Que eram as sociedades maias, incas e latinas brasileiras, né? Eu acho que é por aí, Isaac. Obrigado pela pergunta. Obrigado, Carlos. Obrigado, Frederic. Carmen, pode fazer a pergunta, fica à vontade. Só um instante, por favor. Então vamos agora. Quem mais gostaria de fazer perguntas? Obrigado, desculpa. Boa tarde. Pode falar. Carmen, depois o Lisandro. Carlos, tá. Carmen? Desculpa, minha conexão caiu rápido. Já voltei. Eu tenho algumas perguntas, assim. Primeiro, para o Frederic, eu queria saber se tem como fazer um pouco, pensar influências do Nietzsche dentro dessas outras epistemologias, dentro de uma nova forma de pensar essas epistemologias, porque eu ainda estou pesquisando, mas parece que tem uma influência muito grande do Nietzsche no pós-estruturalismo, e é onde eu percebo maior ebulição desses outros pensamentos, né? E eu percebo também no Nietzsche ele falando um pouco sobre educação e processo de aprendizado, de pesquisa, a relação também com a natureza, com o tempo, com a temporalidade das plantas. Eu queria saber se esse pensamento nietzschiano tem alguma reflexão com o campesinato também, com a agricultura familiar, não sei se é bem essa área aqui da sua atuação, né? E para o Cadu, eu queria saber, que você falou bem rapidinho, sobre, acho que é tecnoxamanismo, né? E se você puder falar um pouquinho sobre isso, e também sobre as relações que se dão xamânicas agora nesse processo de pandemia, se você pudesse falar um pouco se tem alguma coisa acontecendo também em relação à internet ou à distância, ou são situações mais fechadas entre aspas, no distanciamento social da galera que está na aldeada e cada um na sua aldeia, ou se está tendo também uma comunicação pela internet entre essas aldeias, entre outras comunidades. E é isso. Muito obrigada. Obrigado, Carmen. Lisandro? Boa tarde, mais uma vez, parabenizar aí pela palestra. Eu estou fazendo uma dissertação no campo da filosofia e interfaces culturais. É a questão de como a interculturalidade está chegando chegou, né, dentro das aldeias, mesmo que isoladas algumas. Aí eu pergunto aos palestrantes, ou até mesmo aos colegas, se puderem me ajudar, eu vou deixar aí o meu e-mail, porque eu vou a campo
E será um trabalho pioneiro aqui na região do Alto Solimões. Quando eu falo Alto Solimões, eu estou no Amazonas, bem no Bico do Cachorro, aqui na região com o maior número de indígenas ticuna, né? E aí eu vou deixar o meu e-mail, porque será um trabalho pioneiro da filosofia, que é difícil conseguir referências nessa área, uma vez que nós temos aí o Raul Forné Bentancur, que é um dos filósofos que trabalha a questão da interculturalidade, né, dessa questão da filosofia também. Ele é filósofo cubano, e a minha inquietação, né, eu até peço ajuda aí de alguns colegas, que tipo de perguntas eu poderia chegar junto aos indígenas, que eu já estou todo com os protocolos de ética, já está tudo confirmado, né, para ir a campo. Eu só preciso do apoio de vocês nesse sentido, que tipo de indagações filosóficas interculturais eu poderia questionar em campo, né? Será uma pesquisa fenomenológica etnográfica, né? Mas aí, eu estou assim para partilhar junto de vocês essa minha inquietação, e gostaria também de ouvir se todos ou alguns puderem me ajudar. Eu vou deixar meu e-mail, meu número do WhatsApp, e quem sabe num próximo evento a gente possa socializar também essa dissertação junto a vocês, tá bom? Meu muito obrigado. Estou deixando aqui no chat. Alguém mais gostaria de fazer alguma pergunta? Para a gente fechar 3. O Reigson fez uma pergunta no chat, se ele quiser falar, pergunta. Bom, eu acho que eu vou aproveitar fazer uma provocação, né? Porque a pergunta a inquietação do Lisandro é interessante para pensar também, e de Carmen antes, né? A questão essas vozes dos povos originários são as nossas vozes, são as vozes do outro, e que medida a gente compartilha alguma coisa com eles, né? Porque o Cadu trouxe a questão, o Frederick antes trouxe o John Blumen Foster, né? Se não me engano. E o Cadu trouxe a questão da ecológica também, né? O John Blumen Foster trata de um tema caro para os marxistas, né? E para os pessoal da ecologia, que está relacionado à ruptura metabólica, né? O capitalismo ele começa a consumir a Terra, né, o planeta Terra, de modo que o planeta Terra não consegue pelos seus processos naturais se restabelecer da mesma forma, né? Vamos dizer assim, grosso modo seria isso, né? O capitalismo ele rompe com a Terra, dando uma outra forma para ela, né? Como que a gente pode pensar, né, que esses povos originários, povos tradicionais, poderiam cooperar nesse processo, né, de pensar outra forma, né? Se eles podem cooperar, quer dizer que eles compartilham com a gente alguma inquietação, alguma coisa, ou eles pensam de uma maneira totalmente outra, né? Como que a gente pode pensar nisso? Pessoal, a lista de presença, acabaram de postar aqui, ó. Não deixe de assinar, hein, por favor. Enfim, Frederick e Cadu, fiquem à vontade para responder. Quer começar, Frederico? Quer começar? Pode ser, tanto faz, dá certo. Primeiro, eu queria fazer essa descrição para essa resposta para Carmen, né? Ela perguntou, acho que ela, não sei, não lembro que ela entendeu, mas eu tinha falado cyberxamanismo, né? Mas aí, só para explicar, a gente tem várias classificações, né? A gente tem o Eliade, né? Que ele vai fazer uma das maiores pesquisas assim, sobre xamanismo, né? Ele faz um livro, um baita livro, com várias informações de vários xamanismos encontrados em diversos cantos do planeta. Ele faz esse apanhado muito importante, né? Do ponto de vista da historicidade, da história das religiões, mas o que se identifica é que não só sobrevive um xamanismo arcaico, né? Um xamanismo que trabalha com elementos arcaicos lá do Neolítico, sem inserir novas culturas, né?
um exemplo, sem ser como o neo-xamanismo, que coloca nas suas práticas uma cultura nativa indígena, que acrescenta uma cultura de alinhamento das chakras, né? Então já é outra cultura, então isso vai surgindo, faz com que surja um neo-xamanismo. Mas existem esses grupos que praticavam um xamanismo mais arcaico, né? Que utilizavam os astros, os elementos da natureza. Então, a gente tem um tipo de xamanismo que ele vai ser como se fosse, igual como acontece em outras culturas, né? Tem o Tantra, que foi também lá do Neolítico, e a gente tem o Neotantrismo, né? Então, esse neo-xamanismo, ele vai agregar esses novos valores, né? O cyber-xamanismo, ele vai ser um processo que vai acontecer realmente antes da pandemia, mas que na pandemia ele se alongou, que é o uso de informações xamânicas e trocas de cura através dos ambientes virtuais, né? Então, a cura à distância, o reiki à distância, né, do neo-xamanismo, a gente tem a mentalização, a regressão à distância, até mesmo a prática da respiração holotrópica à distância, né? Então, esse cyber-xamanismo, ele se amplia com novas informações, né? Com acesso à internet, então você vai ver, ele tem uma gama de leituras, principalmente do ocultismo, de práticas das religiões da Afro, do Catimbó Jurema, da Jurema Cabocla, de vários tipos de xamanismo, de práticas de cura, né? E a gente vai ter também um longo relatos também, trabalhos etnográficos, né? Até mesmo do próprio Levi-Strauss, que vai apontar o xamanismo que ele encontra nas comunidades isoladas do Brasil, né? Então, essa questão do cyber-xamanismo vem com um conjunto. Tem um xamanismo urbano, né? Que é o xamanismo praticado nas zonas urbanas, que se diferencia também, né? Porque perde o contato direto com uma natureza estendida, mas que é mentalizado, né? Que é trabalhado o espírito dos elementos. Então, tem essa diferenciação, Carmen, né? E o xamanismo na pandemia tem feito uma diferença enorme, né? Teve comunidades indígenas que sobreviveram, que fizeram práticas xamânicas que deram certo, né? No seu olhar, nas suas experiências, e que foi com o uso de plantas, uso de orações, uso de ervas, né? Então, na pandemia teve, sim, essa questão, né? Muita gente procurou essas práticas holísticas, né? Essas práticas ditas religiosas, mas que a gente é uma forma de ver, né? Vai trazendo conhecimentos onde é um processo muito interno, né? A partir do ponto que você começa a ver a sua relação com o outro e assim vai. Com o mundo, né? Essa capacidade de se conectar, de estar interligado, né? Sentir, como diz um filósofo que experimentou a bebida ayahuasca, né? Sentir momentos de interação com o oculto, né? Então, é uma ciência muito sutil, né? Que trabalha com sutil. E aí a gente acho que a resposta também da pergunta da Lisandra, né? Lisandra, que perguntou sobre a questão da pesquisa nos indígenas, né? Eu acho que isso tem a ver, sabe? Porque você vai iniciar uma pesquisa numa comunidade que tem outra forma de pensar nossa, né? Do homem da UBS. Então, a gente tem o quê? O que se critica muito é sempre querer colocar as práticas, os entendimentos, as formas de vida desses indígenas dentro do molde de pensamento ocidental. Então, isso é um processo muito que tem que ser visto com muita seriedade, né? Como o exemplo lá do Copenau, ele preferiu a própria fala do xamã, né? Apesar do próprio xamã criticar o uso da escrita, né? As culturas indígenas, elas são ágrafas, né? Elas são ágrafas, elas não produzem livros como a sociedade ocidental, né? O Copenau, ele vai criticar que o homem só sabe o que ele escreve, só consegue lembrar do que ele escreve, né? Na pele de árvore, né? Que ele vai chamar, que é o papel. Então, ele vai dizer que o homem só consegue lembrar o que escreveu. Então, é como se a gente quisesse conceituar certas coisas, e isso é o que eu acho que não seria uma dica, mas eu acho que, pelo menos na minha compreensão,
é uma forma de que a gente deve olhar, né, com um olhar aberto, uma ciência aberta, né? O Ailton Krenak, no seu livro As Ideias da Praia ao Fim do Mundo, ele critica o conceito de humanismo, né, que a sociedade ocidental quer impor, que sempre impôs, né, ao longo dos séculos, né? Não só o conceito de humanismo, mas o conceito de progresso, de desenvolvimento, né? Então ele se pergunta: que humanismo é esse que faz com que existam excluídos, né? Que humanismo é esse? A gente não reconhece esse humanismo, né? E aí a gente vai aprendendo que cada comunidade indígena tem o seu significado sobre certas questões. A ideia de humanismo, a ideia de futuro, né? A gente tem isso em várias comunidades. A gente vai ver que esse projeto de futuro, né, acabou anulando o presente de muitas comunidades indígenas, né? Então, essa crítica mais cruel que eles tentam trabalhar também de outra forma. Não é uma resposta. Não existe um modelo que a gente vai adotar agora que vai resolver tudo, né? O socialismo, o pensamento materialista histórico, não resolve tudo, né? Assim como o pensamento complexo também não, o pensamento... Então, é uma proposta a se pensar. A gente não pode chegar na comunidade e querer saber, objetivar, né? Utilitarizar as coisas. Então, as práticas indígenas têm seu modo de ser, né? Então, isso também se transparece no modo de viver indígena, né? No modo de viver xamânico. Então, existe outra compreensão do mundo, né? Uma compreensão em que o jargão se diz, né? Está tudo conectado, em que isso significa que eles têm uma proximidade maior, uma proximidade sutil. Então, várias comunidades, como o povo tucano, um exemplo, o povo tucano coloca que todos os seres são humanos, cada um tem sua humanidade, né? Se a pedra tem a humanidade de ter uma memória ancestral, mas não tem o processo de movimento, de comunicação, não anula dela o sentido dela ser um ser especial, um ser humano, um ser sagrado, que tem a sua participação na Terra, né? Então, acaba com que esse pensamento sutil ele não precise de uma tradução para saber o sinal de uma águia voando, de saber de um rio correndo, né? A força de um pôr do sol, né? A força de uma lua cheia, a força de uma fogueira. Então, não precisa traduzir tudo, né? Não se precisa traduzir isso é intraduzível, né? Então, a gente sempre tem uma questão muito, muito alargada, né? E, Cadu, só um parênteses, me permite, se a gente aprendesse com uma coisa interessante nessa perspectiva que você está falando também, é no sentido de que, será que nessa perspectiva que você está apresentando, dos seres vivos como um todo, de terem a sua humanidade, enfim, essas diferenças e essa diversidade estão incluídas na comunidade como um todo, a gente não precisaria de políticas de inclusão e de educação inclusiva dentro de uma perspectiva dessa, né? Porque todos são diferentes, né? Assim, não, mas aquele ali não fala, aquele ali se comunica de outra forma. Então ele é deficiente, então vamos incluir. Não faz sentido dentro dessa cultura, né? Exato, esse tipo de pensamento. Exatamente. E aí, já partindo para a resposta da provocação de João Souza, é justamente isso, essa forma de ser e estar no mundo dos indígenas, dos povos originários, é que a gente deve se inspirar, né? É uma vida mais próxima, mais interligada no sentido de respeito, né? Hoje se derruba uma árvore sem nenhuma justificativa, né? Como se não fosse um ser vivo, como se não fosse... A gente vê florestas queimando e é como se não fosse nada para as pessoas que estão fazendo isso, né? Então, assim, no programa Roda Viva, perguntaram até o Krenak, né? Rapaz, será que os brancos, no sentido das pessoas que invadem e fazem esse mal com a natureza, perguntou, será que eles querem mesmo o fim do mundo, né? Será que eles querem? A gente fica não querendo, mas será que eles querem, né? Porque é mais lógico possível a gente saber que isso não vai ser bom para a humanidade, né? E aí que está o pensamento indígena que vai trazer justamente esse sentido de comunidade, né? Estamos num país em comum, nós estamos numa terra em comum, não temos fronteiras. Isso é criado pelo homem, isso é uma questão política, geopolítica. Mas nós temos um mundo em comum, nós temos um destino em comum, né? Que Edgar Morin vai falar. Nós temos
um destino e um mundo a comungar. Então, parece ser um princípio arcaico, né, das sociedades da floresta, mas isso tem que partir para a cidade, né? O indígena não está só na floresta. Às vezes as pessoas tratam esse pensamento somente para o indígena da floresta, mas não. É uma questão geral. Você vê as comunidades chiapas, os zapatistas, eles lutam por esse entendimento, mas tiveram que pegar em armas para provocar, para não perder a sua força de palavra, né? A sua voz. Então, os indígenas hoje, eles lutam pela sua voz. Nós temos aí a gente, às vezes, eu dou aula e me pergunto, vocês conhecem algum herói indígena? E os alunos, eles não sabem, né? Às vezes, até mesmo nós não sabemos, né? Mas nós temos várias pessoas que foram de grande importância na resistência, né? Sapé Araju, Felipe Camarão, né? Antônio Paraupaba, tem vários, cara. E hoje a gente tem os novos, né? Ailton Krenak, Munduruku, e assim vai, Caiapó. Então, são pessoas que constroem uma resistência para que não percamos o espaço, o pequeno espaço que conseguimos, os indígenas, né? E também para que a narrativa não caiamos na mesma narrativa do branco, né? Então, um exemplo na literatura, se fala que o indígena, a literatura, ela é escassa, né? Mas a gente vai ver lá atrás que esse processo que eu estava falando, que colocaram uma cultura ágrafa como analfabeta, esse foi o pontapé para se colocar também os anciões como rebaixados, né? Eles não são capazes de ser intelectuais, né? Pegam os sábios da natureza, né? O curandeiro, o rezadeiro, o raizeiro, rebaixam, né? Como um conhecimento pré-científico, um conhecimento que não é válido, um senso comum, né? E aí colocam também as histórias sagradas das comunidades como folclore, como lenda, como histórias, né, emocionantes. Mas não, existe outra forma de pensar, né? Não é à toa que as comunidades indígenas elas permanecem preservando a floresta, né? Porque essa vida insana da comunidade, do urbano, ela é uma vida insana. A gente está vendo os problemas graves que estão, né, acontecendo. Então, essa forma de pensar, ela não é pré-científica, nem é rebaixada, não é simplificada como as pessoas acham que são, não, né? É um pensamento muito complexo dos povos tradicionais de nossa terra, que não são respeitados, né? Nós vemos aí na luta contra o marco temporal, várias comunidades encontradas lá, e a sabedoria enorme, né, para quem pôde ir, enorme. E isso, eu fiquei esperando em casa ser televisionado, né? E passou 3 dias e não passava nada. Como é que o maior encontro de indígenas do Brasil, no século XXI, não está sendo televisionado, né? Então, até magei aí a ideia de que a revolução não será televisionada, né? Então, acho que é por aí. Acho que essa forma de pensar, os indígenas hoje têm muitas respostas para muitos problemas que nós criamos na sociedade ocidental, com certeza, né? Principalmente na sustentabilidade da terra, né? Acho que é por aí. Eu sei que o tempo já está terminando, João, vou ser bem sintético, assim, em dizer o seguinte, que eu acho que o Cadu respondeu boa parte da sua pergunta em relação ao Foster, de forma propositiva. E outra coisa, eu acho que justamente a contribuição de uma epistemologia política vem por esse caminho aí, de apontar para algo que eu acho que o Foster ajuda a contribuir para isso também, de entender essa totalidade e entender como os povos tradicionais se localizam nessa luta geopolítica, nesses fluxos aí, nessas correntes, nesses ventos de conquista, de domínio, de controle, e que os povos indígenas têm tido cada vez mais consciência e posicionamento político na luta contra esses discursos. Eu acho que o Foster ajuda muito, contribui bastante a gente ter consciência, enfim, desse papel e de contra quem estamos lutando, enfim, coisas desse tipo. E para finalizar, quanto à pergunta sobre o Nietzsche, eu não saberia responder muito apropriadamente essa pergunta. Eu só posso dizer assim, que, bem, a gente sabe, e acho que é meio lugar comum dizer, o Nietzsche é um dos pioneiros da crítica da modernidade. O Nietzsche era muito crítico aos romantismos, né, de visões românticas,
sobre as lutas políticas, eu acho que isso é interessante. O Viveiros de Castro, nesse pós-estruturalismo, nessa virada ontológica da antropologia, é muito influenciado pelo Deleuze, Guattari e Deleuze, e a gente sabe a importância da obra de Nietzsche no pensamento de Deleuze e de Artaud, que é tão importante também nessa galera aí, né, da francesa aí, Deleuze e Guattari. Então, assim, eu daria, desculpa, a minha resposta é meio superficial, eu acho que você esperava uma resposta mais apropriada do papel de Nietzsche, mas assim, eu posso te dizer o seguinte, em relação ao que eu conheço, do que eu já li de literatura indígena, eu consigo ver alguma coisa de Nietzsche ressoando ali na crítica do Krenak, essa coisa de humanidade. Eu percebo, mas eu não vejo o Krenak citando diretamente o Nietzsche. Por exemplo, Krenak usa a imagem do vamos cair no abismo com guarda-chuvas coloridos. O Nietzsche fala, vamos cair no abismo dançando. É inevitável a aproximação da narrativa de Nietzsche, da crítica de Nietzsche, presente na obra de Krenak, mas eu não vejo o Krenak em momento algum citando diretamente o Nietzsche. Mas, enfim, eu acho que é algo muito interessante a ser investigado, essa sua questão aí da presença de Nietzsche nesse pensamento pós-estruturalista. Obrigado. E se você tiver alguma sugestão, eu botei meu e-mail aí justamente também, que eu gostaria até de saber mais, se você quiser aí dialogar sobre isso. Obrigado. E obrigado, Cadu. Obrigado, João. Obrigado, Frederic. Obrigado, Cadu. Bom, acho que a gente já pode... alguém mais gostaria de fazer alguma pergunta? Alguma questão? Cadu e... Beleza, Carmen. Aí, alguém mais além da Carmen? Bom, Frederic e Cadu, se vocês quiserem... Tá, Lisandro, Carmen, aí depois a gente pode ir já encerrando, vocês podem fazer a fala de encerramento, falar alguma coisa que ficou faltando, né? Fique à vontade. Então, Carmen, depois Lisandro. Ok, obrigada. Desculpa, assim, que eu só fui lembrar depois. Eu queria saber sobre como que vocês veem os conceitos europeus para refletir sobre, entre aspas, né, filosofias nativas, ameríndias e tal. Por exemplo, eu tenho entrado em contato com conceitos como animismo e animalismo e me aproximam muito do pensamento da nossa terra. Só que eu fico com medo de como, até que ponto eu também não vou estar colonizando o pensamento, sabe? Eu queria saber um pouco de vocês. Muito obrigada, está sendo de grande ajuda tudo que estou ouvindo aqui. Lisandro. Boa tarde mais uma vez. É só parabenizar esse encontro de ideias, debate. Estou bem satisfeito. Mais uma vez, eu deixei aí no chat o e-mail e o WhatsApp, se puderem me ajudar na questão da referência dos filósofos, porque eu encontrei o Raul Fornet Bintacourt e também a Kandal, que fala sobre a interculturalidade, né? A filosofia intercultural. E depois, se vocês puderem me ajudar nas questões, eu vou ficar muito agradecido, tá? Que é um trabalho pioneiro e eu penso que ele é feito assim numa júri de ideias, né? E depois nós podemos socializar em outros eventos. Meu muito obrigado, parabéns mais uma vez, boa tarde. Boa tarde. O Regis, ele repetiu aqui, eu vou ler a pergunta dele, ele não se sentiu à vontade para falar. Ele escreveu o seguinte: eu nunca li Davi Copenaua e Yanomami. Eu queria poder entender sobre sua filosofia de povos originários. Na visão de Copenaua, ele foi um índio ocidentado, ou um xamã que carrega sua ancestralidade. Para Flusser, filósofo tcheco-brasileiro, ele retrata que o povo originário que tem contato com o Ocidente perde suas características mais originais. Ele finaliza falando que ele sabe muito pouco de Copenaua. E aí, Frederic e Cadu, já aproveitem e finalizem, tá, a apresentação, por favor. Me permita, Cadu, só porque, assim, tem algumas perguntas que eu só queria dizer assim, eu vou jogar a bola para você. Eu vou bater a bola para você bater no peito, porque
Quanto à questão, por exemplo, de animismo, eu tenho leitura sobre isso, eu acho esse tema extremamente interessante, mas a proposta minha, como é muito mais de questão de luta política, para que haja a fala de quem é detentora desses conhecimentos e desse conteúdo, então eu acho que não cabe muito a mim a falar sobre essa questão do animismo, que eu acho super interessante, sim, mas que, enfim... e aí também respondendo a colocação de Lisandro, aproveitando dessa mesma linha, eu não acredito, Lisandro, que é muito possível sistematizar a epistemologia por perguntas, não. Eu acho que o melhor caminho é o que o Bruce fez com Schopenhauer. Deixa falar. Tipo, é vivência, é convivência, é escuta e deixar falar e conviver, enfim. Enfim, a antropologia desenvolveu métodos etnográficos muito interessantes para poder registrar, para poder sistematizar esses conhecimentos, mas não dá para, assim, alavancar que, pergunta X, Y, Z, a partir disso você vai conseguir sistematizar epistemologias. Eu sou meio cético de método, qualquer método nessa linha. Então, por isso que eu estou falando, eu não vou responder a pergunta de vocês, eu vou jogar a bola pro Cadu, e sobre a pergunta relacionada ao Flusser e tal, eu me questiono muito essa coisa de original, né? Pensamento original e tal. Original como? Da onde? A gente vai marcar um tempo em que ali era original? Esse original tem que estar parado no tempo? Esse original da onde? É original de 100 anos atrás ou é original de 200? Ou é original de 500? A gente sabe quando começou essas tradições, quando a gente pode dizer assim, aqui é o start, o início, então esse aqui é o original. Aí o que tem lá na frente não é mais original. Enfim, eu queria problematizar o conceito de original aí, de saber original, de conhecimento original, porque eu acho isso bem polêmico, assim, mas eu fecho por aqui. Eu agradeço mais uma vez a organização da LAF, o João, ao Cadu, foi um prazer, viu, Cadu, estar compartilhando essa mesa contigo, aprendi, valeu, e estamos junto aí para precisar na luta aí pelo campesinato, enfim, educação do campo, indígena, quilombola, enfim. Obrigado, gente. Obrigado mesmo pela escuta e pelas perguntas. Valeu, eu que agradeço, Frederico. Muito massa de conhecer também, meu irmão. Nossas ideias, né? Bate muito aí, muito bom a gente encontrar pessoas que dialogam, né? Nesse universo, né? De ideias que tem sobre essa democracia do pensamento, né? E aí, pegando a bola aqui para tentar matar, é o seguinte, como você falou, essa crítica ao original, ela é uma de discussão atualmente em várias áreas, né? Não só dentro da universidade, mas também fora, né? Porque se parece que alguns grupos, algumas ideias buscam uma coisa, um indígena puro, né? Como se ele tivesse contato com o celular e ia perder suas características mais originais, né? Como se, ao contrário, um europeu que começa a tocar berimbau deixasse de ser menos europeu, né? Então, assim, a primeira coisa que a gente pensa nessa questão do contato, né? Que você falou, contato, primeiro essa questão de que não se busca esse puritanismo, né? Quem é o índio verdadeiro é o índio da Amazônia. Isso é um erro enorme, né? Até mesmo porque temos indígenas em todo o território brasileiro, de diferentes formas. Temos aí mais de 300 etnias catalogadas no FUNAI. Nós temos mais de 200 línguas nativas, né? Tanto antigas, troncos, como redescobertas agora, né? Como a Brobó, como a língua cariri aqui no Rio Grande do Norte. Então, o que a gente deve pensar é que não tem essa transformação, não tem essa perca, né? A gente pode ver mudanças, adaptações, reconstruções, mas que eles mantêm esse pilar, né, dentro de suas comunidades. Isso é uma realidade talvez até não pensada, vamos dizer assim. A gente que está tentando teorizar isso, né? Mas essa cosmopoética, né, da ciência xamânica, que eu coloquei até no título do texto, é justamente isso. É justamente essa cosmopoética, ela é estruturada nessa forma de pensar, né? Então, assim, ele não perdeu. E a gente, às vezes, fala contato, mas isso é um termo pomposo, né? Para uma forma de invasão total, né? E agressão, e de mortes,
enfraquecimento, né? Essa própria visão que a gente tem do norte, ser o exemplo do indígena brasileiro, né, de olho puxado, cabelo liso, com a pele avermelhada, isso é uma forma de diminuir, né, de você querer eternizar, né, como o próprio Viveiros de Castro alerta nesse livro do Schopenhauer, no prefácio, né? Nós não podemos nos submeter a esse liquidificador homogeneizante que o pensamento ocidental tenta fazer com os povos, né, do mundo. Então, colocar eles como um contato, né, agressivo como foi, perder suas características mais originais, é uma forma de falar que eles perderam, né? E o contrário, né? Aconteceu como? A gente teve, na verdade, foi uma infusão, né? Um encontro de saberes, né? E, infelizmente, a imposição através da força foi muito maior da parte europeia, né? Então, infelizmente, muitas comunidades indígenas foram massacradas por isso, né? Então, não foi uma perca, né? Não foi uma perda, foi um movimento forçado que fez com que as comunidades perdessem sua língua, né? Porque não podiam falar, porque eram mortas se falassem, né? Nós temos relatos sobre isso. São culturas que não podiam ser praticadas porque era proibido, né? O Marquês de Pombal proibiu até mesmo o indígena de ficar de cócoras, né? Ao ponto de sofrer agressões físicas por isso, né? Então, assim, a gente vê todo um processo de recriminação, né? Mas o ser, as características originárias, né? Ela é uma forma de pensar, uma forma de viver. Por isso que ela não se perde. Por isso que se diz que os indígenas, mesmo fora da floresta, ele é um indígena, né? A gente até brinca, um neto, um tataraneto de um peixe não vai ser um ex-peixe, ele vai ser peixe também. Então, um indígena que constrói, tem sua relação ancestral com um tal povo, ele vai ser também aquele povo. Ele não é ex-indígena, né? Então, ele não perde suas características. Isso se ele preservar o que há de mais importante, que é justamente a compreensão, a cosmologia, a forma de ver de seu povo, né? Se ele mantém isso, né, ele continua sendo, vamos dizer assim, com essas características originais. Eu acho que é mais por aí. O Schopenhauer, ele trabalha muito isso, ele não fala que... Ele teve esse contato com os europeus, né, há muito tempo, que ele teve à frente de algumas organizações pró-Yanomami, mas ele é um exemplo de que não se perde, mesmo viajando o mundo todo, saindo de sua comunidade, ele não perde essa força, né? Essa característica, vamos dizer assim. Então, ele não se trata de ser uma forma, elementos que eles vão perdendo aos poucos, né? É uma forma de pensar que se constrói, reconstrói, né? E hoje eles permanecem na floresta, mas tentando resistir a essas agressões, né? Dos ocidentais, do homem branco, né? E esse livro, eu aconselho muito, é um livro dele, né? A Queda do Céu, um livro muito bom para a gente compreender toda essa antropologia, né? E a gente vê um pouco de uma cultura só indígena que no meio de centenas delas, né? É isso, João. Obrigado, Cadu. Então, a gente encerra a mesa de comunicação, ciência e epistemologia. Pessoal, aguardem, daqui 15 minutos a gente vai começar a palestra da Raquel Bolso Garcia, intitulada Figuras del Pensamiento sobre la oralidad y la escritura en los orígenes de la filosofía. A palestra será às 16 horas, horário de Brasília e Buenos Aires, que é daqui 15 minutos, tá? Posteriormente, às 19 horas, no horário de Brasília e Buenos Aires, a gente vai ter a mesa de comunicação Reescrevendo a História do Pensamento 1. São 2 mesas com esse título, tá? A gente vai ter a primeira mesa e vai ser hoje mais à noite, tá bom? Então, aguardem aí, que daqui a pouco a gente já começa a palestra com a Raquel. Abraços.